paz do Senhor, queridos. Nós estamos aqui nessa noite adorando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Eu sou a Priscila, coordenadora do Desperta Débora da cidade de Cabo Frio. Eu estou aqui com o Vitinho, que caminha com a gente está sempre ministrando junto, é meu líder no louvor. Márcia, minha amiga, que vocês também já conhecem, que anda muito comigo, a gente está sempre no meio das Déboras. E é uma satisfação muito grande estar aqui nessa noite. Nós três somos da Igreja Metodista Central de Cabo Frio. Pastor Elson Bruno é o nosso pastor presidente. Temos o pastor Eduardo, o pastor Rodrigo e a pastora Silvia, que é a minha mãe, que é a coordenadora estadual do projeto Desperta Débora. E nós estamos muito felizes por essa noite, estar comemorando mais um ano juntos, nessa caminhada de oração. E é um ano em que Deus tem um tempo de Deus muito precioso, que Deus tem liberado muitas coisas lindas, muitas bênçãos, muitos testemunhos, né? Vocês têm para contar, nós temos para contar do que Deus fez, do que Deus está fazendo, e com certeza nós veremos muito mais do que Ele ainda vai fazer. E o tema dessa noite, o tema que nos foi proposto é Vem coisa nova por aí. E a referência bíblica está em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5. E eu gostaria que você estivesse abrindo nessa passagem agora, Apocalipse 21, 5, que diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ministra agora aos nossos corações aquilo que está no Teu coração, Deus. Que não seja eu, Senhor, e eu me despoje de toda a minha sabedoria humana, que eu seja revestida com a sabedoria do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor venha me tomar e revelar aquilo que está no coração do Pai, para falar às Déboras, para falar a todos aqueles que estão assistindo, Senhor, esse vídeo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, vem coisa nova por aí, é o tema dessa noite. E esse tema, eu acho que é um tema muito propício, né? Diante de todo o contexto que nós temos vivido, diante de tudo que está acontecendo. E há uma expectativa no meu coração, quem caminha comigo, Márcia, Vitinho, meu marido, Igor, minha mãe, quem caminha comigo, que está ali, eu sempre tenho falado, eu tenho sido incansável em dizer que Deus está liberando algo sobre a terra, Deus está liberando algo sobre a igreja, existe algo de Deus, existe um movimento no mundo espiritual, existe uma movimentação. Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está despertando, Deus está nos chamando para algo novo, para estarmos atentos ao que Ele está falando, algo que está sendo derramado sobre o planeta, sobre a igreja, nível individual, nível coletivo. Há algo novo de Deus chegando para nós, há algo novo de Deus que já foi liberado. Nós viemos de um tempo de jejum, desde 1º de março, antes disso tudo, essa turbulência toda acontecer, nós estávamos jejuando, começamos um jejum de 40 dias, né? Nós não sabíamos o que estava por vir, mas Deus já estava trabalhando, Deus já estava nos despertando, já estava nos chamando, e foi um jejum mundial. E durante este tempo, Deus ministrou muito ao meu coração. Em alguns momentos, foram momentos em que eu sentia que o céu estava muito pesado, uma batalha espiritual intensa. Mas algumas semanas depois eu comecei a sentir uma paz muito grande no meu coração e uma expectativa muito grande dentro de mim, de que o Senhor está liberando algo novo sobre a igreja. Deus está liberando algo novo sobre a humanidade, sobre a terra. Houve até uma resistência, o inimigo tentou impedir de alguma maneira, mas ele não pode vencer, ele não pode resistir. O nosso Deus é invencível. Tudo que ele propôs, tudo que ele faz tem um propósito eterno nas nossas vidas, na vida da igreja. Amém? E eu busquei algumas referências sobre coisas novas. A palavra, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra vem trazendo. Fala sobre coisas novas, sobre promessas, sobre tempo novo. E eu
queria que você abrisse em Isaías, no capítulo 43. É tanta coisa, irmãos, que Deus colocou no meu coração, que eu vou sintetizar, eu prometo. Eu vou sintetizar bastante, mas que você receba essa palavra, que é algo, uma palavra revelada, foi algo que Deus revelou para mim e que esteja sendo revelado para você também. Isaías, no capítulo 43. Abra sua Bíblia, Isaías 43. No versículo 18, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebes? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha, não foi proposital aquela música que nós cantamos. Olha aí, Deus confirmando. Eu não tinha tentado para isso, né? Mas eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Também queria que você abrisse agora a sua Bíblia, em Isaías ainda, mas no capítulo 65. Glória a Deus. Isaías 65, no versículo 17. E diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E agora eu queria que você abrisse em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Eu amo o livro de Coríntios, eu sou apaixonada. São 2 livros que mexem muito comigo, 3, né? João, 1 e 2 Coríntios. Eu sempre medito neles porque eles trazem realidades e princípios espirituais muito profundos para a nossa vida, muito aplicáveis para o nosso dia a dia. 1 Coríntios no capítulo 4, perdão, 2 Coríntios no capítulo 5, desculpa, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17 também, que diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo, eis que se fizeram novas. Se você observar nos 2 primeiros capítulos de Isaías que nós lemos, nós vemos um contexto em que Deus vem mostrando novamente a Israel as suas promessas, vem falando sobre restauração. Havia um contexto de restauração por causa da rebeldia de Israel. Deus chama Israel e lembra das promessas dele. Deus chama Israel para uma restauração, para se voltar para o Senhor, e Deus vai lembrando das suas promessas. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo traz a figura de Jesus. Ele traz a pessoa de Jesus. Ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, estar em Cristo não é você ler religiosamente a sua Bíblia todos os dias. Estar em Cristo não é você frequentar os cultos, seja na igreja, no templo, sejam os cultos presenciais. Estar em Cristo não é só isso, não é você fazer uma oração de petição. Estar em Cristo é muito mais do que isso. Estar em Cristo é ter um relacionamento profundo, é ter um relacionamento íntimo com Jesus. Estar em Cristo é buscar, é perseguir a presença dEle, é investir tempo na oração, é investir tempo na leitura da palavra, é parar para ouvir a voz do Espírito, é parar para ouvir o que o Espírito Santo está falando com você, é cultivar este relacionamento, essa intimidade, é ter o seu secreto, é conhecer do seu coração, se abrir diante dele e conhecer o coração dele. Estar em Cristo não é um ato religioso. Estar em Cristo é um relacionamento de intimidade, é um relacionamento profundo com eles. E eu vou dizer muito mais do que isso até. Estar em Cristo é quando você tem uma intimidade tão grande com Ele, que você se torna semelhante a Jesus. Estar em Cristo é quando a glória de Deus toma a sua vida, é quando você
a tomar a forma da glória de Deus. Você começa a tomar a forma de Deus dentro de você. O seu espírito, ele tem a forma da glória de Deus. Você começa a ser semelhante a Jesus em tudo que você faz, em tudo que você pensa. Você não consegue se distrair com as coisas do mundo. Você não consegue, você tem um foco. E eu vou te provar onde isso está na palavra. Abre ali, vira uma folhinha. Vai ali para 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, que vai dizer assim: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo vem falando aqui sobre quando Moisés tinha um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, quando Moisés subiu o monte, que ele tinha um véu sobre o rosto. E agora ele diz que esse véu já foi removido. Aquilo que te impede, aquilo que é um obstáculo para você acessar essa glória de Deus já foi tirado, já foi removido. E ele diz que todos nós com o rosto desvendado, nós não temos mais o véu sobre o nosso rosto, não há nada mais que nos impede, nós contemplamos como por espelho. É como se eu olhasse para o espelho e ao invés de eu ver a imagem de Priscila, ao invés de eu ver a imagem de Márcia, a imagem de Vitor, eu vejo a imagem da glória de Deus. Isso é estar em Cristo, isso é estar em Jesus. E olha que coisa tão linda! Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. É como se nós fôssemos formados, como se o nosso espírito tivesse a forma, o formato da glória de Deus. Isso é estar em Cristo. Ah, Priscila, e o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer para você que para você acessar essa nova realidade espiritual, as coisas novas que Deus está trazendo, você precisa ser espiritual. Você precisa estar conectado com Jesus. Você precisa estar conectado com o Senhor. Para você poder acessar, para você poder entrar nesse novo, no que Deus está liberando para você. Vamos lá em 1 Coríntios, rapidamente, 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, é um versículo que nós falamos tanto como promessa de Deus para a nossa vida, mas ele traz realidades espirituais muito profundas que nós precisamos entender. 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9, ele vem dizendo: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. E no versículo 10 diz: mas Ele nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E ele continua no versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo, olha que coisa profunda, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Gente, essa palavra ela fala por si mesma. Não precisa muita explicação, não precisa muita coisa. Para você acessar o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus está mostrando, que são coisas espirituais. As coisas novas que Deus está trazendo são coisas espirituais. Para você acessar essa realidade espiritual, você precisa ser espiritual.
Porque a palavra diz, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Você não pode acessar uma novidade que Deus está trazendo, está revelando, ou de uma forma carnal, ou de uma forma natural. Você precisa ser espiritual. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, anda aí mais um pouquinho, eu já estou finalizando. Segunda Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18. Olha o que ele diz. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Oh, irmãos, para vermos o novo de Deus, para entrarmos no novo de Deus nesse tempo, que são coisas que os nossos olhos naturais não podem ver e nem a nossa razão humana naturalmente pode compreender. Nós precisamos ter a nossa visão espiritual ampliada, a nossa visão espiritual modificada. E eu não estou falando de uma visão espiritual que está lá nos dons, a visão aberta, não estou falando dos dons espirituais. Eu estou falando de uma visão espiritual ampliada como consequência do seu relacionamento com Deus. Uma visão espiritual, o seu entendimento aberto, o seu entendimento ampliado como resposta, como consequência de um relacionamento profundo com Deus. De um relacionamento íntimo com Deus. E esse versículo é tremendo, que ele fala, não atentando nós nas coisas que não veem. Tira os seus olhos das coisas que você tem visto. Tira os seus olhos das circunstâncias. Muitas pessoas têm visto esse vírus como uma coisa humana, como uma epidemia, uma pandemia, ou talvez como um vírus que tenha se alastrado pelo mundo, produzido por laboratório, como um vírus, como uma questão política, como uma questão social. Isso é o que os olhos naturais veem. Mas nós que não somos naturais não vemos assim. Nós não vemos como uma coisa natural. Nós não vemos como uma coisa que vai passar e nós vamos voltar a ter a nossa vida da mesma maneira. Não vamos ter. Nós vamos ser diferentes, porque Deus está trazendo algo neste tempo que nós não vemos com os olhos naturais, mas nós vemos com os olhos espirituais. Nós vemos quando nós temos uma visão espiritual ampliada, por causa do nosso relacionamento com Jesus, do tempo que nós passamos com Jesus e que nós aprendemos a ouvir a sua voz e nós aprendemos a entender o que Ele está falando. E é o que Ele está trazendo. Deus está trazendo neste tempo de pandemia, nesse tempo em que nós estamos nos nossos lares, Deus está trazendo algo novo. Se preparem. Mas você precisa ser espiritual para entender, para ver e para viver essa nova realidade. E esse versículo de 2 Coríntios 4, ele é muito profundo. Ele diz que nós não temos que focar no que nós vemos. Nós precisamos focar naquilo que nós não vemos. Hebreus 12, 26 e 27 diz que Deus abala a terra, abala o céu, para estabelecer algo inabalável. O Senhor abala as coisas que são abaláveis para trazer algo que é inabalável, algo que não é passageiro, algo que é eterno. E mais uma vez eu vou te dizer, para você acessar essa realidade, você tem que estar conectado com Jesus. Para acessar essa realidade, você tem que estar vendo com os olhos de Jesus. Você tem que estar pensando como Jesus, ter a sua mente cheia dos pensamentos de Deus, a sua mente cheia da presença de Deus, o seu coração cheio da presença de Deus. Você precisa ser amigo de Jesus, você precisa ser íntimo de Jesus. Então, irmão, já é tempo
de nós investirmos mais tempo com Deus. Aproveite, se você está em casa, aproveite se o seu horário de trabalho está reduzido. Não gaste tempo vendo séries. Não que isso seja errado. Mas não gaste tempo com coisas vãs, com coisas passageiras. Não gaste tempo sentado na frente da televisão. Não gaste tempo com discussões inúteis. Não gaste tempo fazendo coisas que não vão acrescentar nada na sua vida. Invista o seu tempo no seu relacionamento com Jesus. Invista o seu tempo numa intimidade, perseguindo, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus. E olha, você não vai ser mais o mesmo. As coisas vão mudar, você vai começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Nós estamos às portas de um avivamento mundial. Eu creio nisso. Eu creio que este tempo é um tempo que Deus está nos despertando para sermos íntimos, para sermos profundos nele, para sermos apaixonados, para sermos incendiados, sabe? Que comece em nós. O Senhor está restaurando a sua noiva, o Senhor está trazendo conserto, o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está trazendo uma nova mentalidade, o Senhor está liberando coisas espirituais para a nossa vida que nós nunca imaginávamos viver, nunca imaginávamos experimentar. Deus está liberando algo novo, mas para você receber, para você acessar, você vai ter que estar conectado com Ele, porque são coisas espirituais que os seus olhos naturais não conseguem enxergar, não podem ver, mas os seus olhos espirituais, a sua visão espiritual ampliada, como consequência, como resposta do seu relacionamento íntimo, profundo com Jesus, vai te fazer ver as coisas novas que Deus está trazendo para o seu povo, as coisas novas que Deus está trazendo para a igreja, as coisas novas que Deus está trazendo para a humanidade, as coisas novas que Deus está trazendo para você e para mim. Então eu te convido nessa noite. O meu objetivo com tudo que foi falado aqui é que você se apaixone pela presença de Jesus. É que você o busque de todo o coração, que você o busque intensamente, que você descubra segredos, que você descubra tesouros que nunca foram revelados aos homens, que você descubra coisas novas que Deus só vai dar para aqueles que estão ligados com Ele, para aqueles que estão conectados nele. Muda o seu foco da realidade que você está vivendo. Mergulhe na intimidade com Deus. Mergulhe no seu relacionamento com Jesus. Mergulhe. Deus tem muito para liberar sobre a sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, que nessa noite, Deus, o teu povo, Senhor, tenha, Senhor, sido, ó Deus, despertado, Senhor, para, Senhor, uma busca mais intensa, para uma busca mais apaixonada, Senhor. Oh Deus, que o seu povo seja despertado, Espírito Santo, para uma intimidade maior, para um relacionamento mais profundo. Que o seu povo tenha os olhos abertos, teus filhos, tuas filhas tenham os olhos abertos, os olhos espirituais abertos. O véu já foi retirado, as escamas sejam retiradas, Senhor, para que eles acessem essa nova realidade espiritual, para que eles acessem os tesouros que o Senhor está trazendo, que o Senhor está liberando. A tua palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou, nem jamais penetrou no coração do homem. São coisas muito novas, são segredos muito profundos, Senhor. São coisas tão maravilhosas, Senhor, que o Senhor está trazendo para nós e que nós só podemos, Jesus, acessar, nós só podemos alcançar, nós só podemos tocar quando nós formos semelhantes ao Senhor, quando nós formos mais íntimos do Senhor, quando nós formos mais espirituais do que carnais. Oh, Jesus, traz esse despertamento à tua igreja, traz esse despertamento aos teus filhos, que a gente busque, que a gente mergulhe, Senhor, no novo do Senhor, que a gente mergulhe, Senhor, nessas profundezas, Senhor, que a gente mergulhe nessa nova realidade espiritual que o Senhor está trazendo, Senhor, tanto individualmente como coletivamente. Obrigada, Espírito Santo, por este tempo, que tem sido um tempo em que nós podemos, Senhor, nos dedicar mais,
que nós podemos, Senhor, nos voltar mais para o Senhor, Deus. Que o Senhor venha, Deus, gerar essa paixão, que o Senhor venha gerar, Senhor, essa intimidade, que o Senhor venha gerar essa fome e sede pela Tua presença, Deus. É o meu desejo, é o meu clamor, é a minha oração nessa noite, Senhor. E que venha o Teu avivamento sobre nós, e que venha o Teu fogo, Senhor, sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre a nossa casa, sobre